Então, mandei no grupo, né? Página 52 do PDF e 66 do livro. Vamos lá. Vou seguir a leitura, beleza? Ó. Bom, chego à cidade, desço no primeiro ancoradouro. Percorro ansioso todas as ruas por onde passo, sem perceber que um temporal se arma e que é preciso encontrar um abrigo. Estávamos em pleno mês de julho. De repente desabou uma forte chuva de granizo. Vejo uma porta aberta. Era da igreja do grande convento dos franciscanos. Entro. Daí me conta então de que fora preciso tal transtorno para me fazer entrar numa igreja desde que eu chegara aos estados de Veneza, o que me fazia reconhecer essa completa omissão de meus deveres. Enfim, querendo deixar de lado tais preocupações, começo a olhar os quadros e os monumentos da igreja. Era uma espécie de viagem curiosa ao redor da nave e do coro. Chega enfim a uma capela recôndita, iluminada por uma lâmpada, na qual a claridade do dia não chegava. Algo logo me chama a atenção no fundo da capela, uma escultura. Dois anjos colocavam num túmulo de mármore negro uma figura de mulher. Outros dois choravam junto ao túmulo. Todas as figuras eram de mármore branco, e seu brilho natural, realçado pelo contraste ao refletir com intensidade a luz fraca da lâmpada, parecia dar-lhes uma luminosidade peculiar que clareava o fundo da capela. Chego mais perto, examino as figuras, belas proporções, expressivas e de acabamento primoroso. Olho bem de perto a figura principal. O que acontece comigo? Parece que estou vendo o retrato de minha mãe, uma dor aguda e afetuosa. Um santo respeito toma conta de mim. Oh, minha mãe, será que, para me advertir de que minha falta de ternura e minha vida desregrada a levarão para o túmulo, esta fria imitação assume aqui sua semelhança querida? Ó, a mais digna das mulheres! Por mais desvarado que esteja, o seu Álvaro reconhece todos os direitos que a senhora tem sobre o coração dele. Nunca se afastará da obediência que lhe deve. Preferirá a isso 1000 mortes, que seja testemunha de minha intenção, esse mármore insensível, desgraça. Estou devorado pela paixão mais tirânica. Não consigo dominá-la. Agora a senhora acaba de falar a meus olhos. Fale-me também ao coração e, se devo expulsar tal paixão, ensine-me como fazê-lo sem perder a vida. Ao pronunciar firme essa premente invocação, prostei-me com face no chão e assim fiquei à espera da resposta que estava quase certo de receber. Tal era meu ardor. Percebo agora que não era capaz de fazer naquele momento, que, em todas as ocasiões em que precisamos de auxílios extraordinários para corrigir nossa conduta, se pedimos com força, mesmo que não sejam atendidos, ao menos ao nos recolhermos para recebê-los, colocamo-nos de modo a empregar todos os recursos de nossa própria prudência. Eu merecia ser entregue à minha, e eis o que ela me sugeriu. Vais estabelecer um dever a cumprir em um espaço considerável entre tua paixão e ti. Os fatos te esclarecerão. Vou, pensei ao me levantar rapidamente. Vou abrir o coração à minha mãe e colocar-me mais uma vez sobre essa querida proteção. Volto à hospedaria de costume. Procuro um veículo e, sem me preocupar com bagagem, pego a estrada de Turim em direção à Espanha, passando pela França. Mas antes, ponho num pacote uma nota de 300 sequins a retirar no banco junto com a seguinte carta. Para minha cara Biondetta, despego-me de sua presença. Minha querida Biondetta. E seria como me despegar da vida se a esperança do mais breve retorno não consolasse meu coração. Vou ver minha mãe, animado pela sedutora ideia que você me sugeriu.
Vou convencê-la e virei para realizar com seu consentimento a união que me trará felicidade. Feliz por cumprir meus deveres antes de me entregar por inteiro ao amor, sacrificarei a seus pés o resto de minha vida. Você vai conhecer o que é um espanhol, minha Biondetta. Vai julgar pela conduta dele que, se é homem que obedece aos deveres da honra e do sangue, sabe também satisfazer os outros. Ao ver o feliz resultado de seus preconceitos, você não taxará de orgulho o sentimento que ele lhe dedica. Não posso duvidar de seu amor. Ele me prometerá, ele me prometera inteira obediência, e vou reconhecê-lo ainda melhor por essa pequena condescendência sua em relação ao modo de ver cujo único objetivo é nossa comum ventura. Envio-lhe o que pode ser necessário para manter nossa casa. Mandarei na Espanha, mandarei da Espanha o que me parecer o menos indigno de você, esperando que a mais viva ternura já existente nessa vida lhe traga para sempre seu escravo. Vou pela estrada da Extremadura. O tempo estava lindo e tudo pareceu aumentar a impaciência que eu tinha de chegar à minha pátria. Já descortinava os campanários de Turim quando uma mala postal meio arrebentada ultrapassa minha carruagem, para e mostra através da janela uma mulher que gesticula e se lança para descer. Meu postilhão também para, desço e recebo Biondetta em meus braços. Ela perde o sentido, só conseguiu pronunciar poucas palavras. Aure, você me abandonou. Levo-a para minha carruagem, único lugar onde posso sentá-la comodamente. Havia, por sorte, dois lugares. Faço todo o possível para que ela recupere a respiração, retirando as vestes que lhe tolhem os movimentos e segurando-a nos braços. Prossigo o caminho do jeito que se pode imaginar. Paramos na primeira estalagem, de boa aparência. Peço que levem Biondetta para o melhor quarto. Ela é colocada numa cama e sento-me a seu lado. Peço que tragam líquidos estimulantes, um elixir para acordá-la do desmaio. Afinal, ela abre os olhos. Mais uma vez quiseram me matar, diz ela. Vão conseguir. Que injustiça, respondo. Um capricho lhe faz recusar ações que sinto como necessárias de minha parte. Acabarei faltando com os meus deveres se não souber resistir a você e me exponho a aborrecimentos e remorsos que perturbariam a tranquilidade de nossa união. Decido ir buscar o consentimento de minha mãe. E por que me contou sua decisão cruel? Não fui feita para lhe obedecer? Eu teria seguido. Mas abandonar-me sozinha, sem proteção, a vingança dos inimigos que criei por sua causa, ver-me exposta por sua culpa às afrontas mais humilhantes. Explique-se, Biondetta. Alguém teria ousado? E que risco haveria contra um ser do meu sexo, desprovido de proteção conjugal e de qualquer assistência? O indigno Bernardino nos seguira em Veneza. Mal você desapareceu, cessando ele então de temer sua presença, nada conseguiu de mim, desde que sou sua, mas, podendo perturbar a imaginação das pessoas a meu serviço, fez cercar com seus fantasmas sua casa do Brenta. Minhas criadas apavoradas me abandonam. Segundo um boato geral, autorizado por muitas cartas, um duende raptou um capitão da guarda do rei de Nápoles e o levou para Veneza. Garantem que sou esse duende, e isso parece quase confirmado pelos indícios. Todo mundo se afasta de mim com pavor, implora ajuda, compaixão não encontro. Enfim, o dinheiro consegue o que é recusado ao sentimento de humanidade. Vendem-me muito caro um lugar numa péssima carruagem. Encontro guias, postilhões, saem em seu encalço. Minha firmeza começou a ficar abalada diante do relato das desgraças de Biondetta. Não podia, disse-lhe, prever fatos dessa natureza. Eu havia sendo respeitada por todos os moradores das redondezas do Brenta. Como poderia imaginar que o que parecia tão bem conquistado por você lhe seria negado em minha ausência? Ó, Biondetta, você é inteligente.
Não previu que, ao contrariar motivos tão razoáveis como os meus, iria me levar a decisões desesperadas? Porque será que é possível sempre não contrariar? Sou mulher por opção, Álvaro, mas sou mulher. Afinal, exposta a sentir todas as sensações, não sou de pedra. Escolhi entre os elementos a matéria-prima que compõe meu corpo. Ela é muito suscetível. Se não o fosse, teria pouca sensibilidade. Você não me provocaria nenhuma sensação e eu lhe seria insípida. Perdoe-me por ter arriscado assumir todas as imperfeições do meu sexo a fim de reunir, tanto quanto possível, todas as desgraças, mas a loucura está feita. E, constituída como sou agora, tenho sensações com uma vivacidade inigualável. Minha imaginação é um vulcão. Tenho, em suma, paixões de tal violência que chegariam a assustá-la se você não fosse o objeto da mais forte de todas elas e se não conhecêssemos os princípios e os efeitos desses ímpetos naturais de modo melhor do que são conhecidos em Salamanca. Lá, eles recebem nomes execráveis. O intuito é abafá-los. Abafar uma chama celeste, o único recurso por meio do qual alma e corpo podem agir reciprocamente, um sobre o outro, e se forçarem a manter sua união. É muita imbecilidade, meu caro Álvaro. É preciso ajustar esses movimentos, mas às vezes é preciso ceder. Se forem contrariados, espezinhados, fogem todos ao mesmo tempo, e a razão já não sabe aonde se apoiar para governar. Poupe-me neste momento, Álvaro. Tenho apenas 6 meses. Estou no entusiasmo de tudo que sinto. Pense que uma recusa sua, ou uma palavra que me diga irrefletidamente, indispõem o amor, revoltam o orgulho, despertam a indignação, a desconfiança, o medo, que digo. Já estou vendo minha pobre cabeça perdida e meu Álvaro tão infeliz quanto eu. Minuto do café. Parece aquele café com Felipe de manhã. Ó, Biondetta, continuei. Você é uma caixinha de surpresas, mas creio perceber sua natureza na explicação que você mesma dá sobre suas inclinações. Encontraremos jeito de contrariá-las com nossa ternura mútua. Aliás, temos muito a esperar dos conselhos da digna mãe que vai nos receber em seus braços. Ela vai querer bem, tenho certeza. Ela vai lhe querer bem, tenho certeza, e tudo correrá para vivermos dias felizes. É preciso querer o que você quer, Álvaro. Eita. Conheço melhor o sexo feminino e não espero o mesmo que você, mas quero obedecer para lhe ser agradável e me entrego. Contente por me encontrar a caminho da Espanha, com a explicação e em companhia do objeto que cativarem minha razão e meus sentidos, apressei-me a procurar a passagem dos Alpes para chegar à França. Mas parecia que os céus me eram contrários quando eu não estava só. Tempestades terríveis barram meu caminho, tornam as estradas difíceis e as passagens impraticáveis. Os cavalos se exaurem. Meu veículo, que parecia novo e resistente, desmantela-se a cada parada e falha pelo eixo, ou pela marcha, ou pelas rodas. Enfim, após muitas adversidades, chego à garganta de Tende. No meio de tantos motivos de preocupação, das dificuldades daquela viagem tão contrariada, eu admirava a personagem de Biondetta. Já não era a mulher terna, triste ou exaltada que eu vira. Parecia querer aliviar minha contrariedade com tiradas alegres e me convencer de que o cansaço não a aborrecia. Toda aquela jovialidade era mesclada de carícias sedutoras e irrecusáveis. Eu me deixava levar, mas com cautela. O orgulho ferido era um freio para a violência de meus desejos. Ela me conhecia muito bem, e percebendo minha confusão, tentava aumentá-la. Admito que estive em perigo. Numa das vezes, se uma roda não se tivesse quebrado, não sei o que teria acontecido com o meu senso de honra. Isso me fez ficar ainda mais alerta. Após canseiras incríveis, chegamos a Lyon. Consenti por consideração a ela em lá descansar alguns dias.
Ela chamava minha atenção para o bel prazer e a facilidade dos costumes da nação francesa. É em Paris, é na corte que eu queria vê-lo estabelecido. Recursos de toda a espécie não lhe faltarão. Fará a figura que lhe aprouver. E tenho meios seguros para que lá desempenhe importante papel. Os franceses são galantes, e sem demasiada presunção, posso afirmar que os mais distintos viriam me cortejar, e eu sacrificaria todos pelo meu alvo. O máximo do triunfo para a vaidade espanhola. Ouvi a proposta como um gracejo. Não, esclareceu ela. Tenho de fato essa fantasia. Vamos então logo para a Extremadura, retorqui, e voltaremos para apresentar à corte francesa a esposa de Dom Álvaro Maravilhas. Mas não seria conveniente apresentá-la como uma aventureira. Estou a caminho da Extremadura, disse ela. É claro que a vejo como a meta na qual devo encontrar minha felicidade. Como faria algo para nunca lá chegar? Eu ouvia, via sua repugnância, mas continuava no meu intuito. E logo cheguei ao território espanhol. Os obstáculos imprevistos, os pântanos, os sulcos, os tropeiros, bêbados, as mulas empacadas davam-me mais trabalho, ainda que no Piemonte e na Saboia. Falam mal das estalagens espanholas e com razão. Mesmo assim, considerava-me feliz quando as contrariedades encontradas durante o dia não me forçavam a passar parte da noite em pleno mato ou numa fazendola afastada. Que país procuramos? Dizia ela. A julgar pelo que estamos encontrando, ainda falta muito? Você está na Extremadura, a 10 léguas no máximo do Castelo de Maravilhas. Não chegaremos até lá, tenho certeza, o céu nos impede. Veja como as nuvens estão carregadas. Olhei para o céu. Nunca o tinha visto tão ameaçador. Mostrei a Biondetta que a granja onde estávamos podia nos proteger do temporal. Será que protegerá também do trovão? Perguntou. E que importância tem o trovão para você, habituado a viver nos ares, que o via formar-se tantas vezes e deve conhecer muito bem sua origem física? Eu não teria medo se o conhecesse menos. Sujeitei-me, por amor a você, às causas físicas e tenho medo delas porque matam e porque são físicas. Estávamos sentados em dois montes de palha nas extremidades da granja, e a tempestade que se enunciara ao longe se aproxima e ruge de modo assustador. O céu parecia um braseiro, agitado pelo vento em 1000 direções contrárias. Os trovões, repercutidos pelos antros das montanhas vizinhas, estrepitavam horrivelmente ao nosso redor. Não se sucediam, pareciam entrechocar-se. O vento, o granizo, a chuva brigavam para saber qual deles acrescentaria mais horror ao pavoroso quadro que afligia nossos sentidos. Cai um raio que parece incendiar nosso abrigo. Segue-se um estrondoso tremendo. Beondeta, de olhos fechados, tapando os ouvidos, vem atirar-se em meus braços. Ah, Álvaro, estou perdida. Quis acalmá-la. Põe a mão no meu coração, disse ela. Pôs a minha mão sobre a sua garganta. E, embora ela se enganasse fazendo-me pressionar um lugar onde o batimento não devia ser tão sensível, percebi que o batimento estava acelerado. Ela me abraçava com toda a força e tornava a fazê-lo a cada trovão. Enfim, há um estrondo mais assustador que todos os outros. Beondeta se afasta de modo que, se houvesse acidente, ele não a atingiria, mas seria eu a primeira vítima. Esse efeito do medo me pareceu estranho e comecei a temer por mim, não pelas consequências da tempestade, mas pelas de um complô formado na mente dela para vencer minha resistência às suas vontades. Embora mais perturbado do que consigo expressar, levanto-me. Violeta, você não sabe o que está fazendo. Pare com esse pavor. Essa barulheira não ameaça você nem a mim. Minha calma deve tê-la surpreendido, mas ela podia disfarçar o que pensava, continuando a fingir medo. Felizmente, a tempestade chegava a seu fim. O céu foi ficando limpo,
E logo o luar anunciou que nada mais devíamos temer dos elementos enfurecidos. Biondeta continuava no lugar onde se sentara. Sentei-me ao lado dela, sem proferir palavra. Ela fingiu dormir. E comecei a pensar com mais tristeza do que durante toda essa minha aventura sobre as consequências forçosamente nefastas de minha paixão. Farei um breve apanhado de meus pensamentos. Minha amante era encantadora, eu queria torná-la minha mulher. O amanhecer surpreendeu-me nesses pensamentos. Levantei-me e fui ver se dava para prosseguir viagem. Impossível. O tropeiro que conduzia minha caleche avisou que as mulas estavam imprestáveis. Quando eu me vi nesse apuro, Biondetta chegou perto de mim. Eu começava a perder a paciência quando um homem de aspecto sinistro, mas muito forte, apareceu na porta da granja, trazendo duas mulas que pareciam em bom estado. Propus-lhe que me levasse até minha casa. Ele conhecia o caminho. Acertamos o preço. Quando ia subir na caleche, pareceu-me reconhecer, pareceu-me reconhecer uma mulher da região que atravessava o caminho seguida de um criado. Aproximo-me e olho para ela. É Bertê, ou Bert, honesta, colona de minha aldeia e irmã de minha ama. Chamo por ela. Ela para, olha para mim com ar tristonho. O que? É o senhor, Dom Álvaro? O que veio procurar num lugar onde está jurado de morte, ao qual trouxe tanta tristeza? Eu? Minha querida Bertie, mas o que fiz eu? Ah, senhora Álvaro, não lhe dói a consciência pela triste situação a qual sua digna mãe e nossa boa patroa está reduzida? Ela está morrendo. Ela? Morrendo? Perguntei. É, prosseguiu a moça, e é por causa da tristeza que o senhor lhe causou. Nesse momento já nem deve estar viva. Chegaram-lhe cartas de Nápoles e de Veneza, escreveram coisas de fazer estremecer. Nosso bom patrão, seu irmão, está furioso. Disse que vai solicitar providências contra o senhor, que vai denunciá-lo. Ele mesmo me entregará. Senhora Bertie, se voltar a Maravilhas e chegar antes de mim, avise a meu irmão que estou indo para lá. Imediatamente, com a caleche preparada, dou a mão a Biondetta, disfarçando a desordem que me vai na alma sobre a aparência de firmeza. Ela, parecendo assustada. O quê? Vamos nos entregar ao seu irmão? Vamos exasperar com nossa presença uma família irritada? Vassalos tristes? Não tenho medo de meu irmão, senhora. Se ele me acusa de erros que não cometi, é importante que eu o esclareça. Se eu tiver errado, preciso pedir desculpas, e como tais erros não vêm do meu coração, tenho direito à sua compaixão e indulgência. Se levei minha mãe ao túmulo por minha conduta desregrada, devo reparar o escândalo e chorar tão alto essa perda que a verdade, a demonstração de meu arrependimento, apaguem aos olhos de toda a Espanha a mancha que tal falha transmitiria aos meus descendentes. Ah, Dom Álvaro, está correndo para a sua perdição e para a minha também. Essas cartas escritas de todos os lados, essas acusações espalhadas com tanta presteza e empenho, são resultado de nossas aventuras e das perseguições que sofri em Veneza. O traidor Bernardilo, que o senhor não conhece bem, inferniza seu irmão. Ele o levará. Ora, que devo temer de Bernardilo e de todos os covardes da terra? Sou eu, senhora, o único inimigo perigoso para mim. Nunca ninguém levará meu irmão à vingança cega, à injustiça, às ações indignas de um homem sensato e corajoso, enfim, de um fidalgo. O silêncio sucedeu a esse diálogo tão intenso. Teria podido tornar-se embaraçoso, tanto para um quanto para o outro. Mas após alguns instantes, Biondetta se ajeita pouco a pouco e adormece. Podia eu deixar de olhar para ela? Podia observá-la sem emoção? Aquele rosto resplandecente de tesouros de pompa, cheio de juventude. O sono acrescentava a graça natural do repouso, aquele frescor delicioso, animado, que harmoniza todos os traços. Um novo encantamento toma conta de mim. Afasto minhas desconfianças, e inquietação está suspensa, ou, se me resta uma bastante aguda, é que a cabeça do objeto pelo qual estou apaixonado
Sacudida pelos trancos da caleche, não sinta algum incômodo pelo brusco e violentos sacolejos. Só estou preocupado em sustentá-la e poupá-la. Mas há um tranco tão forte que não consigo evitar. Biondeta dá um grito e somos derrubados. O eixo se quebrara. As mulas felizmente pararam. Levo-me, corro para a Biondeta, muito preocupado. Tinha apenas um arranhão no cotovelo, e logo lá estávamos nós de pé, em pleno campo, mas expostos ao forte sol do meio-dia, a 5 léguas do castelo de minha mãe, sem meios de chegar até lá, pois nossos olhos não avistavam nenhum lugar habitado. No entanto, de tanto olhar com atenção, parece que vejo 1 légua adiante, fumaça saindo de uma mata com um arvoredo bem alto. Então, entregando meu veículo à guarda do tropeiro, convido Biondeta a andar comigo para o lado, onde parecia haver algum socorro. Quanto mais avançamos, mais cresce nossa esperança. Já a pequena floresta parece dividir-se em duas, logo ela forma uma avenida ao fundo da qual há casas modestas. Enfim, uma herdade imponente ocupa nossa visão. Tudo parece em movimento daquele. Tudo parece em movimento naquela habitação isolada. Assim que nos vem, um homem se adianta e chega até nós. Aproxima-se com cortesia. Tem aspecto honesto, veste um gibão de cetim preto, ornado com alguns passamanes de prata. Aparenta ter entre 25 e 30 anos. Tem a tez de quem vive no campo, um ar vigoroso sobre a pele bronzeada e saudável. Explico-lhe o acidente e o que me leva à casa dele. Senhor cavaleiro, responde ele, o senhor é bem-vindo e está em casa de gente de boa vontade. Tenho aqui uma forja e seu eixo será consertado, mas nem por todo o ouro de Monsenhor, o Duque de Medina Sidônia, meu senhorio, nenhum de nós poderá fazer isso agora. Chegamos da igreja, minha mulher e eu, é o mais belo dia para nós. Entrem. Ao verem a noiva, meus pais, amigos e vizinhos com quem devo festejar, os senhores perceberão que é impossível trabalhar agora. Aliás, se a senhora e o senhor não se importarem de estar em companhia de gente que vive do próprio trabalho, desde que foi instaurada a monarquia, venham sentar-se à mesa. Hoje estamos todos muito felizes. Se desejarem, podem participar de nossa alegria. Amanhã pensaremos nos negócios. Ao mesmo tempo, ele dá ordem para que busque meu veículo. E lá estou eu, hóspede de Marco, o capataz de Monsenhor, o Duque. Entramos no salão, preparado para o banquete de núpcias, ao lado da casa principal, ocupando todo o fundo do pátio. É uma ramagem em arcadas, enfeitada com festões floridos, de onde a vista, primeiro impedida pelos dois bosquezinhos, se perde agradavelmente na campina, pelo intervalo que forma a avenida. A mesa estava servida. Luizia, a recém-casada, está entre mim e Marcos. Biondeta ao lado de Marcos. Os pais e as mães e os outros parentes estão de frente uns para os outros. Os jovens ocupam as duas pontas. A noiva abaixava os grandes olhos negros que não eram feitos para olhar de soslaio tudo o que lhe diziam. Até as coisas inofensivas faziam-na sorrir e ruborizar-se. A gravidade preside o início da refeição. É característico da nação, mas à medida que os odres dispostos em torno da mesa se esvaziam, as fisionomias ficam menos sérias. Todos começavam a se animar quando, de repente, os poetas repentistas da região rodeiam a mesa. São cegos que cantam as seguintes estrofes, acompanhando-se com guitarras. Marco disse a Luizy: Queres meu coração e minha fidelidade? Ela respondeu: Segue-me. Falaremos na igreja. E lá, com a boca e com os olhos, eles se juraram.
uma chama viva e pura. Se você está curioso para ver esposos felizes, venha à Extremadura. Luzina é inteligente, é bela. Muitos têm ciúmes de Marcos, mas ele desarma todos eles, ao se mostrar digno dela. Era pra eu estar rimando? E tudo aqui há uma só voz, aplaudindo a escolha de ambos. Enaltece uma chama tão pura. Se você está curioso para ver esposos felizes, venha à Extremadura. De doce simpatia, como seus corações estão unidos, seus rebanhos estão reunidos no mesmo aprisco. Suas penas e prazeres, seus cuidados, votos e desejos seguem o mesmo compasso. Se você está curioso para ver esposos felizes, venha à Extremadura. Enquanto se escutavam canções tão simples quanto aqueles para quem elas pareciam ter sido feitas, todos os criados da fazenda, já tendo terminado de servir os convidados, reuniam-se alegremente para comer os sobejos da refeição. Misturados com os ciganos, chamados para aumentar o prazer da festa, formavam sobre o arvoredo da Alameda grupos muito ativos e variados que embelezavam a paisagem. Piondeta procurava sem cessar os meus olhares e os forçava a se fixarem daqueles objetos que ela parecia apreciar, dando a impressão de me censurar por não compartilhar com ela toda aquela diversão. Mas a refeição já parece muito demorada para os jovens que esperam pelo baile. Cabe a gente, de certa idade, mostrar compreensão. A mesa é retirada, as tábuas que a compunham e as barricas que a sustentavam são afastadas até o fundo da ramagem, transformadas em cavaletes. Servem de anfiteatro para os músicos. Executam o fandango sevilhano. Jovens ciganas tocam castanholas e pandeiros. Os convidados das bodas se misturam com elas e as imitam. A dança toma conta de todos. Violeta parecia devorar com os olhos o espetáculo. Sem sair do lugar, ela repete todos os movimentos que vê. Acho, diz ela, que gosto ardentemente do baile. Ela entra nele e me força a dançar. Primeiro parece atrapalhada e meio sem jeito, mas bem depressa perde o receio e une graça e força à ligeireza e à precisão. Ela se anima, quer seu lenço, o meu, aquele que lhe chegar à mão, só se detém para se enxugar. A dança nunca foi minha paixão e minha alma não estava nada à vontade para entregar-se a tão fútil divertimento. Esgueiro-me e chego à extremidade da ramagem, procurando um lugar onde possa me sentar e sonhar. Uma conversa barulhenta chama sem querer a minha atenção. Duas vozes diziam atrás de mim. É sim, afirmava uma. É filho do astro. Entrará em sua casa. Veja, Zoradile. Ele nasceu no dia 3 de maio, às 3 da manhã. Ah, é verdade, Leslage, respondia a outra. Azar dos filhos de Saturno. Este tem Júpiter como ascendente, Marte e Mercúrio em conjunção trina com Vênus. Ó belo jovem, quantos dons naturais, quantas esperanças pode ele ter? Que fortuna deveria fazer, mas eu sabia a hora de meu nascimento e estava ouvindo todos os pormenores com perfeita exatidão. Volto-me e encaro as faladeiras. Dou as duas velhas ciganas acocoradas nos calcanhares. Pele esverdeada, olhos fundos e brilhantes, boca afundada, nariz fino e desmensurado que sai do alto da cabeça e vem em curva encostar no queixo. Um pedaço de tecido listrado de branco e azul, bem surrado, das duas voltas em torno de uma cabeça quase careca. Cai como chale no ombro e daí até os rins, que estão seminus. Em suma, objetos tão revoltantes quanto ridículos. Dirijo-me a elas. Estavam falando de mim, senhoras? Pergunto, vendo que continuam a me olhar e a trocar sinais. Então o senhor estava nos escutando, senhor cavaleiro? Sem dúvida, retorqui. E quem lhes comunicou tão bem a hora de meu nascimento? Temos muitas outras coisas a lhe dizer, jovem Felizardo, mas para começar é preciso pôr uma ajudinha na nossa mão. Não seja por isso, respondi e dei-lhe prontamente um dobrão. Está vendo, Zoradilha?
diz a mais idosa. Como ele é nobre? Como foi feito para gozar todos os tesouros que lhe são destinados? Vamos, belisque o violão e me acompanhe. Ela canta. A Espanha vos deu o ser, mas Parténope foi quem vos alimentou. A terra em vós vê seu mestre. Do céu, se quiseres sê-lo, sereis o favorito. A felicidade que vos predizem é volúvel e poderia abandonar-vos. Ela passa por vós. É preciso, se for de sábio, pegá-la sem hesitar. Quem é esse objeto amável? Será se entregou a vosso poder? Será... As velhas estavam animadas. Eu estava com atenção. Benedetta parou de dançar, veio rápido, puxou-me pelo braço e me forçou a sair dali. Por que me abandonou, Álvaro? Tudo está... O que está fazendo aqui? Estava escutando. O quê? Disse, tentando me afastar. Estava escutando esses velhos monstros? Na verdade, minha cara Benedetta, essas criaturas são especiais. Conhecem mais coisas do que se supõe. Elas estavam dizendo, é claro, interrompeu ela com ironia. Essa é a profissão delas. Estavam lendo sua sorte. Você acredita nisso? Você é tão inteligente, mas ingênuo como uma criança. E são esses assuntos que não deixam me dar atenção? Ao contrário, minha cara Benedetta, elas iam me falar de você. Falar de mim? Perguntou ela, com uma ponta de preocupação. O que saberão, o que podem dizer? Você está delirando. Vai ter que dançar comigo a noite inteira para me fazer esquecer essa bobagem. Eu a sigo, entro de novo no círculo, mas sem prestar atenção no que acontece em torno de mim, nem no que estou fazendo, nem no que estou fazendo. Só pensava em escapar para encontrar onde pudesse minhas leitoras de Buena Dicha. Enfim, consigo um momento propício e aproveito. Num piscar de olhos, corri até minhas feiticeiras, encontrei-as e as levei para o fundo do pomar da fazenda. Lá, suplico-lhes que digam em prosa, sem enigma, de maneira bem resumida, tudo o que elas podem saber de interessante sobre mim. A conjuração era poderosa, porque eu tinha as mãos cheias de ouro. Elas estavam loucas para falar e eu para escutá-las. Já não duvidava de que elas sabiam particularidades secretas de minha família e, mesmo que de modo confuso, de minha ligação com Benedetto, de meus temores, de minhas esperanças. Acreditava que ficaria sabendo coisas muito importantes. Mas nosso Argos já estava no meu encalço. Benedetta não veio correndo. Ela voou. Eu quis explicar. Um minuto para o café para dar uma ansiedade. Não desculpo, disse ela. A recaída é imperdoável. Ah, vai perdoar com certeza, respondi. Embora você não tenha deixado que eu fosse tão informado quanto poderia ser, agora já sei o bastante. Para fazer alguma extravagância, estou furiosa. Para fazer alguma extravagância. Estou furiosa, mas não é hora de brigar. Se não estamos sendo corretos um com o outro, a culpa é de nossos anfitriões. Vamos agora para o banquete, e sento-me ao seu lado. Não vou deixar que você me escape. Na nova distribuição da mesa, ficamos sentados diante dos recém-casados. Ambos estão envolvidos pela alegria do dia. Marcos lança olhares apaixonados. Luizia os tem menos tímidos. O pudor se vinga e lhe cobre a face de encarnado vivo. O vinho de Geres é passado por toda a mesa e parece diluir, de certa forma, a moderação, até os velhos animando-se com a lembrança dos prazeres passados e citam os jovens com provocações mais atrevidas que engraçadas. Eu tinha esse quadro sob os olhos, e tinha um mais agitado, mais variado ao meu lado. Biondetta, passando sucessivamente da paixão ao mau humor, com a boca pronta para as graças altivas do desprezo, ou embelezada pelo sorriso, me aborrecia, mostrava-se amuada, me beliscava com fúria e terminava me pisando os pés. Em suma, era vertiginosamente um agrado, uma censura, um castigo, uma carícia, de modo que, entregue a essa enxurrada de sensações, eu estava em pleno desvario. Desvario. Os recém-casados desapareceram, alguns convidados os seguiram por este ou aquele motivo. Levantamo-nos da mesa. Uma mulher, a tia do anfitrião, pega uma tocha de cera amarelada, leva-nos até um quartinho que tinha menos de 4 metros quadrados, tipo um apartamento em São Paulo, uma cama com 1 metro,
e pouco de largura. Uma mesa de duas cadeiras são toda a mobília. Senhor e senhora, diz ela, eis o único aposento que lhes podemos oferecer. Coloca a tocha sobre a mesa e nos deixa. Biondeta baixa os olhos, dirijo-me a ela. Você disse que éramos casados? Disse, responde ela. Eu só podia dizer a verdade. Eu tenho a sua palavra, você tem a minha. Isso é essencial. As cerimônias de vocês são preocupações contra a má-fé e não faço questão delas. O resto não dependeu de mim. Aliás, se não quiser compartilhar o leito que nos oferecem, você me dará o prazer, olha, aliás, você me dará o desprazer de vê-lo passar a noite sem conforto. Preciso de descanso, estou exausta, extenuada em todos os sentidos. Ao pronunciar essas palavras em tom agressivo, ela se deita na cama com o rosto virado para a parede. Que é isso? Exclamei. Violeta, eu aborreci? Você está mesmo zangada? Como posso reparar meu erro? Peça a minha vida. Álvaro, responde ela sem se mexer. Vá consultar suas ciganas para saber o modo de restabelecer o sossego no meu coração e no seu. O quê? A conversa que tinha com aquelas mulheres é motivo da sua raiva? Ah, desculpe-me, Biondetta. Se soubesse como os conselhos que elas me deram concordavam com os seus, e que elas me convenceram, enfim, a não voltar ao Castelo de Maravilhas. É isso mesmo, está resolvido. Amanhã partimos para Roma, para Veneza, para Paris, para todos os lugares onde você queira que eu vá morar com você. Lá, aguardaremos o consentimento de minha família. Ao ouvir tal discurso, Biondetta se vira, o rosto sério e severo. Lembra-se, Álvaro, o que sou, o que esperava de você, o que lhe aconselhava? Então, quer dizer que eu, que utilizei com discrição as luzes de que sou dotado, não consigo levá-lo a nada de razoável, mas que a regra da minha conduta e da sua será baseada nas palavras de dois seres perigosíssimos para você e para mim, para não dizer os mais desprezíveis. É verdade, sempre tive medo dos homens, hesitei durante séculos antes de fazer a escolha. Está feito, não há retorno. Sou muito infeliz. E irrompe num choro que tenta esconder de mim. Sacudida pelas mais violentas paixões, caio aos seus joelhos. Ó, Biondetta, você não vê meu coração? Se visse, pararia de estraçalhá-lo. Você não me conhece, Álvaro, e me fará sofrer cruelmente antes de me conhecer. É preciso que um último esforço lhe revele meus recursos e conquiste tão perfeitamente sua estima e confiança para que eu não seja mais exposta a situações humilhantes e perigosas. Suas pitonisas estão bem de acordo comigo para não me causar injustos terrores. Quem me garante que, soberano Bernardilo, seus inimigos e meus, não estejam escondidos sobre essas máscaras? Lembre-se de Veneza. Vamos contrapor às suas artimanhas um tipo de maravilha que eles não esperam de mim. Amanhã chegam maravilhas de onde as manobras deles procuram me afastar. As mais aviltantes e desprezíveis de todas as suspeitas lá estão e me esperam. Mas Dona Mência é mulher justa e digna de estima. Seu irmão tem alma nobre, e eu confio a eles. E eu me confio a eles. Seria um prodígio de doçura, aceitação, submissão, paciência. Não fugirei das provações. Detém-se um instante. Será que já te rebaixaste bastante, infeliz Sílfide? Exclama em tom sofrido. Ela quer prosseguir, mas a enxurrada de lágrimas lhe corta o uso da palavra. Como fico eu diante dessas provas de paixão, manifestações de sofrimento, resoluções ditadas pela prudência, desses impulsos de uma coragem que me pareceu heróica? Sento-me ao lado dela, tento acalmá-la com carícias, mas primeiro sou repelido. Logo em seguida, já não encontro resistência, sem ter feito grande coisa para isso. A respiração a sufoca. Os olhos estão semicerrados. O corpo só obedece os movimentos convulsos. Um frio suspeito espalhou-se por toda a pele. O pulso já não apresenta movimento e o corpo parecia inerte,
se o pranto não corresse com a mesma abundância. Ó poder das lágrimas, sem dúvida, é o mais poderoso sinal do amor. Minhas desconfianças, decisões, juras, tudo está esquecido. Ao tentar estancar a fonte daquele orvalho precioso, aproximei-me demais daquela boca em que o frescor se junta ao suave perfume da rosa. E se eu quisesse me afastar, dois braços, cujos alvor, doçura e força seriam difíceis de descrever, são laços dos quais não consigo me soltar. Oh, meu Álvaro! Exclama Biondeta, venci, sou o mais feliz dos seres. Eu estava sem força para falar, senti uma extrema perturbação e até mais, estava envergonhado, imóvel. Ela se precipi- Ela se precipita para fora da cama, está a meus joelhos, tira-me os sapatos. Que é isso, cara Biondeta? O que está fazendo? Você se rebaixa? Ah, ingrato, responde ela. Eu te servia quando era apenas meu díspota. Deixa-me servir o meu amante. No instante estou sem roupa, meus cabelos bem ajeitados são presos numa redinha que ela tira do bolso. Seu vigor, rapidez e engenho varreram todos os obstáculos que tentei opor. Com a mesma presteza, lavou-se, apagou a vela que nos iluminava e lá estávamos nós, com as cortinas de camas fechadas. Então, com uma voz cuja doçura superou a da mais bela e encantadora melodia. Terei feito meu Álvaro tão feliz quanto ele me fez? Acho que não. Sou por enquanto a única feliz. Ele também há de ser, eu quero. Eu inebriarei com delícias, o cumularei de saberes e o elevarei ao cume das grandezas. Queres meu coração ser a criatura mais privilegiada, sujeitar comigo os homens, os elementos, a natureza inteira? Ó, minha cara Biondeta, respondi, embora fazendo grande esforço para me conter, tu me bastas. Preenches todos os desejos do meu coração. Não, de modo algum, replicou ela rapidamente. Biondeta não deve te bastar. Não é esse o meu nome. Tu é que me havias dado. Ele me agradava, eu o trazia com prazer, mas é preciso que saibas quem sou. Eu sou o diabo, meu caro Álvaro. Eu sou o diabo. Ao pronunciar essas palavras num tom de encantadora doçura, ela fechava totalmente a passagem às respostas que eu lhe havia querido dar. Assim que pude romper o silêncio, disse-lhe: Chega, minha cara Biondeta, ou seja quem fores, de pronunciar essa palavra fatal e de me lembrar um erro abjurado há muito tempo. Não, meu caro Álvaro, não se tratava de um erro. Eu fiz que acreditasses nisso, prezado hominho. Foi sempre te enganar para que te tornasses razoável. A espécie a que pertences escapa à verdade. Só os tornando cegos é que se consegue que fiquem felizes. Eita, segunda-feira. Ah, serás feliz e muitíssimo se quiseres. Pretendo dar-te tudo. Já viste que não sou tão nojento quanto dizem. Tais gracejos me desnorteavam ainda mais. Eu não aceitava aquilo, e a embriaguez dos meus sentidos contribuía para minha distração involuntária. Mas responde, insistia ela. O que quer que eu responda? Ingrato, põe a mão sobre esse coração que te adora, que o teu se anime, se possível, com a mais leve das emoções que são tão sensíveis no meu. Deixa correr em tuas veias um pouco dessa chama deliciosa que incendeia as minhas. Abranda, se puderes, o som dessa voz, feita para inspirar amor, e que tu só usas para assustar minha alma tímida. Diz, enfim, se conseguires, mas com a mesma ternura que sinto por ti. Meu caro Beuzebu, eu te adoro. Ao ouvir o nome fatal, embora pronunciado com imensa ternura, um terror mortal me inunda. Espanto e assombro me oprimem a alma. Eu a consideraria aniquilada se a voz surda do remorso não gritasse no fundo de meu coração. Mas a revolta de meus sentidos subsiste muito forte, ainda mais porque não pode ser sufocada pela razão. Ela me entrega sem defesa ao inimigo que abusa sem hesitar e faz de mim sua conquista fácil. Ele não me dá tempo para voltar a mim, para refletir sobre o pecado do qual é bem mais autor do que cúmplice. Nossos negócios estão acertados, disse-me sem alterar aquele tom de voz ao qual eu me habituara. Vieste me procurar, eu te segui.
servi, favoreci, enfim, fiz o que quiseste. Eu desejava possuir-te e precisava, para tal, que te entregasses livremente. Foi sem dúvida graças a alguns ardes que devo o primeiro consentimento. Quanto ao segundo, eu já me havia apresentado. Sabias a quem te entregavas e não podias alegar a ignorância. A partir de agora, Álvaro, nosso elo é indissolúvel, mas para consolidar nossa sociedade é importante que nos conheçamos melhor. Como já te conheço quase de cor, para que nossas vantagens sejam reciprocamente equiparadas, devo mostrar-me a ti tal como sou. Não me foi dado tempo para pensar nessa arenga peculiar. Um apito estridente soou ao meu lado. No mesmo minuto, a escuridão que me envolve desaparece. A cornija que em cima ao lambril do quarto se enche de enormes lesmas. Seus chifres, que elas movem rapidamente em forma de balanço, tornam-se jato de luz fosforescente, cujo brilho e efeito aumentam pela efervescência e pela delonga. Quase cego por aquela súbita iluminação, lanço um olhar para o meu lado. Em vez de figura encantadora, o que vejo, ó céus, é a horrível cabeça de camelo. Ela articula com voz de trovão aquele tenebroso que voe, que tanto me apavorara na gruta. Solta uma gargalhada humana ainda mais assustadora. Mostra uma língua desmensurada. Eu corro. Escondo-me debaixo da cama, de olhos fechados e rosto enterrado no chão. Sentia meu coração bater com muita força e vinha-me um sufoco como se eu fosse parar de respirar. Não sei avaliar quanto tempo passei naquela situação indescritível. Quando senti que me puxavam pelo braço, meu pavor aumentou, forçado mesmo assim a abrir os olhos. Uma luz fortíssima ou cega. Não era a mesma das lesmas. Já não havia nenhuma nas cornijas, mas o sol me batia em cheio no rosto. Puxam-me outra vez pelo braço, insistem. Reconheço Marcos. Ei, senhor cavaleiro, diz ele. A que horas pensa partir? Se quiser chegar a Maravilhas hoje, não pode perder tempo, já é quase meio-dia. Eu não respondi. Ele me examina. Como? O senhor deitou-se todo vestido, passou então na cama 14 horas sem acordar? Devia estar mesmo muito cansado. A senhora, sua esposa, deve ter percebido. Foi sem dúvida para não incomodá-lo que ela passou a noite com uma de minhas tias. Mas ela foi mais zelosa que o senhor. Deu ordens e desde cedo tudo foi consertado em sua carruagem. Agora o senhor pode subir. Quanto à senhora, já não está aqui. Demos-lhe uma boa mula. Ela quis aproveitar a fresca da manhã. Já foi na frente e deve estar à sua espera na primeira vila que o senhor encontrar na estrada. Marcos sai. Maquinalmente, esfrego os olhos e passo as mãos pela cabeça a fim de encontrar a redinha que envolvia meus cabelos. Nada me cobre a cabeça. Meu rabicho está como estava na véspera, preso pela fita. Será que dormi? Perguntei-me. Teria eu dormido? Seria feliz a ponto de tudo não ter passado de um sonho? Eu havia apagar a luz. Ela apagou. Marcos entra. Se quiser comer alguma coisa, senhor cavalheiro, tudo está preparado, sua carruagem está atrelada. Saio da cama, mal me tenho em pé, minhas pernas se dobram. Aceito comer alguma coisa, mas não consigo. Quero então agradecer ao fazendeiro e indenizá-lo pela despesa que lhe dei. Ele recusa. A senhora, responde ele, nos retribuiu e com muita nobreza. O senhor e eu, senhor cavaleiro, temos duas ótimas mulheres. Ao ouvir isso, sem responder, subo a minha segue. Ela avança. Não sei reproduzir a confusão de minhas ideias. Era tal que a lembrança do perigo em que eu devia encontrar minha mãe só aparecia ligeiramente, de olhar embotado, boca entreaberta, e era menos homem e mais autônomo, automato. O cocheiro me acorda. Senhor cavaleiro, devemos encontrar a senhora nessa aldeia. Não lhe respondo. Atravessávamos uma espécie de vilarejo. Em cada casa, ele perguntava se havia visto passar uma jovem senhora com tal e tal equipagem. Respondo que ela não parou. Ele se vira como para verificar em meu rosto se havia preocupação com o fato. E, se ele não sabia mais do que eu devia parecer-lhe bem perturbado.
Saímos da aldeia e começo a me alegrar por ter o objeto atual de meus temores afastado, ao menor, ao menos por algum tempo. Ah, se conseguir chegar, atire-me aos joelhos de Dona Mência. Digo para mim mesmo, se me puser sob a proteção de minha respeitável mãe, fantasmas, monstros encarniçados contra mim, ousareis violar esse asilo? Lá encontrei, com os sentimentos naturais, os princípios salutares dos quais me afastara, e com eles farei uma muralha contra vós. Mas se os desgostos causados por meus desvarios me tiverem privado desse anjo tutelar, só quero viver para vingá-la sobre minha pessoa. Vou fechar-me num claustro. Ai, e quem vai me livrar das quimeras geradas em meu cérebro? Entremos para a vida eclesiástica. Sexo encantador. Devo renunciar a ti, uma larva infernal. Vestiu-se de todas as desgraças que eu idolatrava. O que eu veria em ti de mais tocante me lembraria. Em meio a essas reflexões, nas quais minha atenção estava concentrada, a carruagem entrou no grande pátio do castelo. Ouço uma voz. É Álvaro, é meu filho. Ergo os olhos e reconheço minha mãe na sacada de seu aposento. Nada se iguala à doçura e ao ardor do sentimento que me cerca. Minha alma parece renascer. Todas as minhas forças se reanimam. Corro, vou para os braços que me esperam. Ponho-me de joelhos. Ah! Exclamei, com os olhos em pranto, a voz entrecortada de soluços. Minha mãe, minha mãe. Não sou então o seu assassino? Reconhece-me como seu filho? Ah, minha mãe, me abrace. A paixão que me conduz, a veemência de meu agir, alteraram tanto meus traços e o som de minha voz que Dona Mência fica preocupada. Ergue-me com bondade. Beija-me de novo. Faz que eu sente que eu queria falar, mas não conseguia. Atirava-me sobre suas mãos, banhando-as de lágrimas, cobrindo-as de muitos carinhos. Dona Mência, olha-me com espanto. Supõe que me deve Dona Mência, olha-me com espanto. Supõe que me deve ter acontecido algo de extraordinário. Chega a temer uma perturbação na minha mente, enquanto sua preocupação, curiosidade, bondade, ternura se revelam pela complacência do olhar. Sua atenção traz até junto de mim tudo o que podia aliviar as necessidades de um viajante cansado após longa e dura estrada. Os criados correm para me servir. Molho os lábios por gentileza. Meus olhares distraídos buscam meu irmão. Preocupado por não vê-lo, pergunto: Senhora, onde está o digno Dom Juan? Ele ficará muito contente de saber que você está aqui, pois havia escrito para que viesse, mas como suas cartas, datadas de Madrid, só podiam ter partido há alguns dias, não esperávamos por você tão cedo. Agora você é coronel do regimento que foi dele, e ele acaba de ser nomeado pelo rei para um vice-reinado na Índia. Céus! Exclamei. Então era tudo mentira no horrível sonho que acabei de ter? Mas é impossível. De que sonho está falando, Álvaro? Do mais longo, mais espantoso, mais terrível que se possa ter, e superando o orgulho e a vergonha, conto com pormenores tudo o que me aconteceu desde a entrada na gruta de Portice até o feliz momento que pude abraçar seus joelhos. Aquela mulher respeitável me escuta com extraordinária atenção, paciência e bondade. Como eu conheci o tamanho de meu erro, ela viu que era inútil repisar. Meu filho querido, você procurou as mentiras e desde então foi cercado por elas. Basta ver pela notícia de minha doença e do ódio do seu irmão mais velho. Bertê, com quem você pensou ter falado, está há algum tempo doente e acamada. Nunca pensei em lhe enviar 200 sequins além de sua mesada, por medo de alimentar seus excessos ou de incentivá-los por uma liberdade mal compreendida. O honesto escudeiro Pimientos morreu há um ano e meio. E dos 1.800 campanários que talvez possua o senhor Duque de Medina Sidônia em todas as Espanhas, ele não tem um palmo de terra no lugar que você citou. Eu o conheço perfeitamente. E você deve ter sonhado com aquela herdade de todos os seus moradores. Ah, senhora, completei. O almocreve que me trouxe viu tudo aquilo como eu, como eu. Ele dançou no casamento.
Minha mãe mandou que chamassem o almocreve, mas ele tinha deixado os cavalos ao chegar sem pedir pagamento. Essa fuga precipitada, que não deixava rastro, suscitou dúvidas em minha mãe. Núñez, disse ela a um pajem que atravessava o apartamento. Vá dizer ao venerável Dom Quebracuernos que meu filho Álvaro e eu o aguardamos aqui. É, continuou ela, um doutor de Salamanca. Ele tem minha confiança e a merece. Você pode dar-lhe a sua. Há, no final de seu sonho, uma particularidade que me intriga. Dom Quebracuernos conhece os termos e definirá essa coisa bem melhor do que eu. O venerável doutor não tardou. Era uma figura imponente. Mesmo antes de falar, pela gravidade de sua atitude, minha mãe pediu que eu fizesse de novo, diante dele, a confissão sincera de minha leviandade e de suas consequências. Ele me ouvia com atenção cheia de pasmo e sem me interromper. Quando terminei, depois de ter se recolhido um pouco, tomou a palavra nos seguintes termos. De certo, Sr. Álvaro, o senhor escapou do maior perigo que um homem pode se expor por culpa própria. Provocou o espírito maligno e lhe forneceu, por uma série de imprudências, todos os disfarces de que ele precisava para conseguir enganá-lo e perdê-lo. Sua aventura é bastante extraordinária. Nunca li nada de semelhante na Demonomania de Bodin, nem no Mundo Encantado de Becker. E é preciso convir que, desde que esses grandes homens escreveram, nosso inimigo se aperfeiçoou prodigiosamente na maneira de arquitetar seus ataques, aproveitando os ardis que os homens de hoje utilizam reciprocamente para se corromperem. Ele copiou a natureza com fidelidade e astúcia, emprega o recurso dos talentos atenciosos, das festas bem agradáveis, faz que as paixões falem com a linguagem mais sedutora, chega a imitar a virtude até certo ponto. Isso me abre os olhos para muita coisa que ocorre. Vejo daqui grutas bem mais perigosas que as de Portice e uma multidão de obsessivos, que infelizmente não sabem o que são. Em relação ao senhor, tomando as sábias precauções para o presente e para o futuro, creio que está completamente libertado. Seu inimigo retirou-se. Quanto a isso, não é equívoco. Ele o seduziu, é verdade, mas não conseguiu corrompê-lo. Suas intenções e seus remorsos o preservaram com as ajudas extraordinárias que recebeu. Assim, o suposto triunfo dele e a derrota do senhor nada mais foram, para o senhor e para ele, que uma ilusão, cujo arrependimento acabará para lavar o senhor. Quanto a ele, a retirada forçada por sua parte, mas admire como ele soube encobri-la e deixar, ao partir, a perturbação em seu espírito e anseios de seu coração para conseguir renovar o ataque se o senhor lhe der oportunidade. Depois de tê-lo maravilhado tanto quanto o senhor permitiu, obrigado a mostrar-se ao senhor em toda a sua disformidade, ele obedece como escravo que premedita e revolta. Não lhe quer deixar nenhuma ideia razoável e distinta, misturando o grotesco com o terrível, o pueril de suas lesmas luminosas com a descoberta apavorante de sua horrível cabeça. Enfim, a mentira com a verdade, o descaso com vigília, de modo que o espírito confuso do Senhor não distinguisse nada e pudesse crer que a visão que lhe pareceu não era tanto o efeito de sua malícia, mas sim um sonho provocado pelas emanações de seu cérebro. Contudo, ele isolou cuidadosamente a ideia daquele fantasma agradável, do qual se serviu por muito tempo para o desnortear. Ele a trará de novo, se o Senhor lhe der possibilidade. Não creio, porém, que a barreira do claustro ou da vocação religiosa seja a que o Senhor lhe deva opor. Sua decisão não está nítida. As pessoas que aprenderam pela própria experiência são necessárias no mundo. Creia-me, forme vínculos legítimos com uma pessoa do sexo oposto, que sua respeitável mãe presida sua escolha. E, se aquela que o Senhor receber da mão dela tiver graças e talentos celestes, o Senhor jamais será tentado a tomá-la pelo diabo. Sim, passei 9 minutos para não aumentar mais um dia por causa de algumas páginas. Gente, muito obrigado.
E uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.